Você consegue imaginar uma criança de 8 anos vendendo balas no semáforo? Esta história vai tocar seu coração. Uma família que perdeu tudo, um gesto de amor e uma transformação incrível. Assista até o final, porque isso pode mudar a forma como você vê o mundo. Não esqueça de curtir e compartilhar para espalhar essa mensagem de esperança. O sol se punha no horizonte dourado de Goiânia, pintando o céu com tons alaranjados enquanto os carros seguiam seu fluxo apressado pelas ruas movimentadas da cidade. Entre o barulho das buzinas e o movimento frenético dos semáforos, uma pequena figura se destacava no meio do cruzamento. Júlia, uma menina de olhos grandes e expressivos, segurava em suas pequenas mãos uma cesta com balas. Seus passos rápidos e hesitantes atravessavam os corredores de carros, oferecendo seus doces a motoristas indiferentes. Seu cabelo, antes brilhante, agora estava opaco pelo acúmulo da poeira e do cansaço diário. O olhar cansado não condizia com a inocência de seus 8 anos. Ela não devia estar ali. Não naquele momento. Não daquela forma. E dava para ver que pelos seus traços era linda. Só não estava nas melhores condições. Em um dos carros que aguardavam o sinal verde, estava Leonardo. O cantor, acostumado a multidões, shows e aplausos, observava tudo de seu banco com um nó na garganta. O vidro fechado separava daquela realidade dura e fria. Algo na menina o tocou de forma diferente. Não era a primeira vez que via crianças no semáforo, mas, por alguma razão, havia algo em Júlia que o impedia de simplesmente olhar para frente e seguir seu caminho. Quando ela se aproximou de seu carro e ergueu os olhos, ele sentiu um aperto no peito. Eram olhos de quem já conhecia o sofrimento de perto. Leonardo abaixou o vidro. Com um sorriso gentil, perguntou seu nome. Júlia, disse a menina, tímida. Você não devia estar aqui, Júlia. Tá tarde. Você já jantou? Ela desviou o olhar, hesitante. O silêncio dela disse tudo. Leonardo estendeu uma nota de R$ 50. Júlia pegou devagar, como se aquilo fosse um presente valioso demais para simplesmente aceitar sem esforço. Fica com o troco, viu? Cuida de você. O sinal abriu, e os carros buzinavam atrás. Leonardo hesitou antes de acelerar e seguir viagem. Seu coração ficou preso naquele semáforo. Aquela noite, deitado na cama, a imagem de Júlia não saía de sua mente. Ele não conseguia parar de pensar no motivo que fazia uma criança tão pequena vender balas ao invés de estar em casa, assistindo desenho ou fazendo lição de casa. No dia seguinte, decidiu que precisava voltar lá. Quando chegou ao semáforo novamente, lá estava ela, como se nunca tivesse saído. Só que dessa vez, ele notou algo diferente. Não muito longe, encostada em um pilar do viaduto, estava uma mulher de rosto pálido e semblante abatido. Seus olhos fundos e seu corpo frágil diziam muito sobre sua condição. Leonardo parou o carro e desceu. Júlia arregalou os olhos. Você voltou, moço? Quem é aquela ali? Perguntou ele, apontando para a mulher. Júlia abaixou a cabeça. Minha mãe, ela caiu faz uns dias e agora não consegue andar. Tá doendo muito. A menina respirou fundo, como se carregasse o peso do mundo nos ombros. Meu pai não deixa ela ir pro hospital. Ele diz que não tem dinheiro e que ninguém liga pra gente. Leonardo sentiu o peito apertar. Caminhou até Fernanda, que tentou se ajeitar ao perceber sua aproximação. Dona Fernanda, meu nome é Leonardo. O que aconteceu com a senhora? Os olhos dela marejaram. Eu errei muito na vida, moço. Perdi tudo. Caí nas drogas e deixei minha família desmoronar. Mas agora só quero uma chance de recomeçar. Só quero que meus filhos tenham uma vida melhor do que essa. O coração de Leonardo pesou ainda mais quando viu o semblante dela. Havia ali um pedido de socorro silencioso. Mas então, Júlia completou. Meu irmão, ele foi preso. Tava roubando para pagar droga. Meu pai diz que ele é um lixo, que a gente devia esquecer dele. Fernanda abaixou a cabeça, envergonhada. Ele não é um lixo, só seguiu os mesmos passos que eu. Mas ele ainda pode mudar, eu ainda acredito. Leonardo sentiu uma revolta crescer dentro dele. O que mais aquela família precisava passar? Como o mundo podia ser tão injusto? Mas, antes que pudesse responder, um homem surgiu de repente.
Seu cheiro de álcool era forte, e sua expressão, carregada de raiva. O que está acontecendo aqui? Quem é esse cara? Fernanda se encolheu. Júlia também. O medo delas denunciava tudo. Eu só tô conversando com a sua família. Minha família não precisa de ajuda. Não. Berrou o homem, trôpego. Leonardo viu o olhar da menina implorando para que ele não fizesse nada que irritasse o pai dela. O cantor respirou fundo. Tudo bem, seu Paulo. Eu só queria conhecer vocês. Naquela noite, Leonardo tomou uma decisão. Ele não podia simplesmente ir embora e deixar tudo como estava. Nos dias seguintes, ele moveu céus e terras. Conseguiu internar Paulo em uma clínica de reabilitação. Pagou a cirurgia de Fernanda para que ela pudesse voltar a andar. E, depois de ver Júlia sorrindo pela primeira vez ao vestir uma roupa nova, teve outra ideia. Ele conhecia um amigo no mundo da moda que poderia transformar aquela menina em uma modelo mirim. O tempo passou. A vida de Júlia mudou completamente. Suas fotos começaram a estampar campanhas publicitárias, garantindo a ela uma renda digna. Fernanda, já recuperada, recebeu um emprego em uma das fazendas de Leonardo, onde começou a trabalhar como faxineira e recomeçar sua vida com dignidade. E Paulo, depois de meses na clínica, um homem diferente saiu de lá. Um homem que olhava para a esposa e a filha com lágrimas nos olhos, arrependido de tudo que havia feito. Se eu pudesse voltar atrás. Então comece agora, disse Leonardo, colocando uma mão no ombro dele. Quero te ver sendo um pai de verdade para esses meninos. Paulo foi trabalhar na fazenda, auxiliando o capataz. O tempo passou, e a família que antes dormia debaixo da ponte agora tinha um teto, comida na mesa e uma nova chance. Júlia não precisava mais vender balas no semáforo. Agora, ela era só uma criança, com o futuro inteiro pela frente. Leonardo olhava para aquela cena com um sorriso no rosto. Não importava o quanto sua carreira fosse grande, nada se comparava à sensação de ver uma vida mudar por causa de um gesto de amor. Às vezes, tudo que alguém precisa é de uma mão estendida no momento certo. Mas a história de Júlia e sua família não começou ali, naquele semáforo. Tudo teve início muitos anos antes, quando Fernanda e Paulo ainda eram jovens, cheios de sonhos e esperanças. Eles se conheceram em uma festa, quando Fernanda tinha apenas 19 anos e Paulo, 22. Ela era uma jovem cheia de vida, filha de uma família de classe média que vivia em um bairro tranquilo de Goiânia. Seu pai era comerciante e sua mãe, professora. Fernanda tinha tudo para seguir um caminho seguro. Estudava administração em uma faculdade particular e sonhava em abrir seu próprio negócio um dia. Paulo, por outro lado, vinha de uma realidade bem diferente. Criado na periferia, ele era o mais velho de 4 irmãos e precisou começar a trabalhar cedo para ajudar em casa. Mesmo com as dificuldades, ele sempre foi determinado e sonhava em dar uma vida melhor para sua família. Quando conheceu Fernanda, ele estava começando a trabalhar como vendedor em uma loja de materiais de construção e se esforçava para crescer na vida. Os dois se apaixonaram rapidamente. Fernanda se encantou com a determinação de Paulo, e ele, por sua vez, admirava a doçura e a inteligência dela. Não demorou muito para que decidissem morar juntos. No início, tudo parecia perfeito. Fernanda continuou seus estudos, e Paulo conseguiu uma promoção no trabalho. Eles alugaram um apartamento pequeno, mas aconchegante, e começaram a planejar o futuro. Quando Fernanda descobriu que estava grávida de Júlia, a felicidade do casal parecia não ter limites. Mas, aos poucos, as coisas começaram a mudar. Paulo, pressionado pelo desejo de proporcionar uma vida melhor para a família, começou a se envolver em negócios duvidosos. Ele viajava com frequência e voltava para casa cada vez mais distante. Fernanda, preocupada com o bem-estar do marido, tentava conversar, mas ele sempre dizia que estava tudo sob controle. Até que, um dia, ele voltou para casa com uma proposta que mudaria tudo. Fernanda, eu tenho uma oportunidade incrível. Um amigo me chamou para um negócio que pode nos deixar ricos. Só preciso de um investimento inicial. Fernanda hesitou. Eles não tinham muito dinheiro guardado, mas Paulo insistiu, dizendo que era a chance de dar um futuro melhor para Júlia. Ela acabou cedendo,
e ele investiu tudo o que tinham. No começo, parecia que tudo daria certo. Paulo voltava para casa com presentes caros e falava sobre os lucros que estavam tendo. Mas, pouco tempo depois, a verdade veio à tona. O negócio era uma farsa, e eles perderam tudo. Paulo entrou em depressão. Ele se sentia culpado por ter colocado a família em uma situação tão difícil e começou a beber para afogar as mágoas. Fernanda, por sua vez, tentou segurar as pontas. Ela abandonou a faculdade e começou a trabalhar como garçonete para sustentar a casa, mas o salário mal dava para cobrir as despesas. A situação piorou quando ela descobriu que estava grávida novamente. Dessa vez, de um menino. Com o nascimento de Gabriel, as dificuldades só aumentaram. Paulo, cada vez mais distante, começou a se envolver com más companhias e acabou se viciando em drogas. Fernanda tentou ajudá-lo, mas ele se recusava a aceitar qualquer tipo de apoio. Aos poucos, a família foi perdendo tudo. O apartamento, os móveis, até mesmo o carro. Eles foram morar em um barraco na periferia, e Fernanda se viu obrigada a pedir ajuda aos pais, que, decepcionados com as escolhas do casal, se afastaram. Foi nessa época que Júlia começou a vender balas no semáforo. A menina, ainda pequena, via a mãe lutando para colocar comida na mesa e decidiu ajudar como podia. Fernanda tentou impedir, mas não teve forças. Ela sabia que, sem a ajuda da filha, eles não sobreviveriam. E foi assim que a família foi caindo cada vez mais fundo no poço, até o dia em que Leonardo apareceu e estendeu a mão. Mas a história não termina aí. Com o tempo, Júlia não só se tornou uma modelo de sucesso, como também começou a usar sua voz para ajudar outras crianças em situação de vulnerabilidade. Ela criou uma fundação que oferece apoio a famílias que passam por dificuldades, inspirada na própria trajetória. Fernanda, agora sóbria e recuperada, se tornou uma das coordenadoras do projeto, usando sua experiência para orientar outras mulheres que enfrentam desafios semelhantes. Paulo, por sua vez, se tornou um exemplo de superação. Depois de se recuperar do vício, ele começou a dar palestras em escolas e comunidades, compartilhando sua história e alertando sobre os perigos das drogas. Ele e Fernanda reataram o casamento e, juntos, reconstruíram a família que um dia parecia perdida. Leonardo seguiu sua carreira como cantor, mas nunca esqueceu daquela noite no semáforo. Ele se tornou um defensor de causas sociais, usando sua fama para conscientizar as pessoas sobre a importância de ajudar o próximo. E, sempre que podia, visitava Júlia e sua família, orgulhoso de ver como aquela pequena menina de olhos grandes havia transformado não só a própria vida, mas a de tantos outros. Às vezes, tudo que alguém precisa é de uma mão estendida no momento certo. E, naquele semáforo movimentado de Goiânia, uma mão foi estendida, mudando para sempre o destino de uma família.